Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Hoje vamos tratar de um assunto que é um dos gargalos, se não o maior dos gargalos para o desenvolvimento econômico do nosso país. A questão da educação, principalmente educação de adultos, porque quando a gente compara, e tem um estudo muito interessante que eu gosto de citar, de 2013, onde foi feito um comparativo entre diferentes países, me chamou a atenção o comparativo do Brasil com a Coreia do Sul, países que tinham praticamente o mesmo percentual de pessoas com educação superior, com curso superior, girava em torno de 9%, estudou-se 2 gerações, e na geração seguinte, a Coreia do Sul foi lá, alcançou patamares em torno de 50%, e o Brasil alcançou lá 11%, 12%. E aí me chamou a atenção porque veio naquele instante, a imagem do que se tornou a Coreia do Sul, que é uma exportadora de tecnologia, de produtos com valor agregado, e nós que continuamos sendo exportadores de matéria-prima. Então a gente vende produtos do agronegócio sem serem transformados, soja, milho, feijão, arroz, carne, que tem um pouquinho de valor agregado, minério de ferro. E quando a gente compara com a Coreia do Sul, notebook, olha as marcas Samsung, a gente vê aqui no Brasil os veículos Kia, Hyundai. Então, de pronto, nos chama a atenção o quanto avançou aquela economia. Quando a gente verifica por paridade de poder de compra, a produtividade do trabalhador da Coreia do Sul e a produtividade do trabalhador brasileiro, que ficou estagnado praticamente em 20 mil dólares ano por trabalhador, enquanto a Coreia do Sul está batendo patamares de 70 mil dólares ano. Então, essa grande diferença ocorrida de uma geração para outra justifica-se justamente pelo investimento que a Coreia do Sul fez em educação. E aqui no Brasil, a gente sabe que precisamos gerar emprego para essa massa de trabalhadores. São em torno de 13 milhões, quase 14 milhões de trabalhadores sem trabalho, 12,8% da população desempregada. Essa é a taxa de desemprego. Mas toda vez que a gente pensa em gerar emprego, volta sempre na geração de emprego para as massas, que são trabalhadores, não desmerecendo, mas trabalhadores da construção civil, trabalhadores nas montadoras de veículo, trabalhadores da indústria da linha branca, geladeira, fogões, máquinas de lavar. Quer dizer, trabalhos não tão bem remunerados, porque exigem, em sua maioria, trabalho braçal. Não como os trabalhadores, por exemplo, da Apple nos Estados Unidos, que trabalham em cima de produtos de alta tecnologia com alto valor agregado. Então, para discutir esse assunto, que é o nosso gargalo, educação, nada melhor do que trazer quem entende de educação, quem estuda educação. A professora Rosana Vasconcelos Vito é uma grande pedagoga, mestre em educação pela Universidade Estadual de Maringá, e está atualmente fazendo um doutorado em educação, estudando justamente a evolução da educação e a educação agora para o século XXI. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos ouvir então um pouquinho de você, como a gente precisa trabalhar essa questão para tornar o trabalhador brasileiro mais produtivo, mais eficiente, para tornar a economia brasileira mais competitiva no cenário internacional, para que a gente pare de ter na balança comercial mais de 80% somente na exportação de matéria-prima. A gente quer exportar
produtos com valor agregado, mas para fazer isso, a gente tem que investir em educação. E aí o passo inicial é investir no trabalhador que já está no mercado de trabalho. É esse que eu preciso investir. Ouvia outro indicador, professora, que falou da importância dos cursos técnicos e o quanto o mercado está carente de profissionais técnicos. Porque nesses momentos de dificuldade econômica, o alto escalão é o último a perder o emprego. Só que também o último a retomar. Então a empresa começa a contratar os técnicos para depois contratar, por exemplo, os engenheiros, que são na última escala de contratação. Como trabalhar essa questão de educação no nosso país? Primeiramente, obrigada pelo convite, professor. É um prazer contribuir e passar um pouco da informação a respeito da educação, da tamanha relevância que é a educação, sendo ela a viga mestra do nosso país, né, sobre o avanço da economia de uma nação. E com relação a esses cursos técnicos que você salientou, de fato, nós percebemos que dentro da educação, o investimento em cursos técnicos tem diminuído bastante. Por outro lado, os alunos que finalizam esses cursos técnicos são os que são também mais requisitados justamente por questão da mão de obra qualificada e barata, né? Então, como que isso se amarra dentro de uma gestão? É importante que as empresas, elas fomentem, que elas incentivem os seus trabalhadores a continuarem os seus estudos. Como você mesmo já colocou aí, eu trabalho, né, como orientadora educacional eu percebo muito que muitos alunos do ensino médio, eles se evadem da escola em tempo hábil por conta de produção, porque querem entrar no mercado de trabalho de uma forma mais precipitada, não valorizam tanto os estudos, mas esse mesmo aluno retorna anos depois justamente porque as portas do mercado de trabalho foram fechadas para ele. Ou seja, o mercado de trabalho ele vai requerer sempre uma mão de obra qualificada, mas ao mesmo tempo que ela seja barata. E esse trabalhador, ele precisa de incentivo para que ele dê continuidade nos estudos e automaticamente ele pense, porque não é só a mão de obra qualificada. E o que a gente está percebendo no avanço da economia do país, o incentivo à educação, ele está indo por duas vertentes. Uma, fomenta a formação desse homem responsável, ético, crítico, criativo, mas ao mesmo tempo fecha as portas para determinados tipos de formação. E aí é onde que a gente percebe que a educação está em cima de uma linha, onde se ela pender para um lado, ela vai formar o aluno dentro dessa possibilidade de formação crítica, dos objetivos, dos princípios educacionais mesmo, mas por outro lado, esse mesmo aluno não exerce essa função de cidadão por conta de algumas amarras que a própria sociedade impõe. Isso podemos dizer que é uma falha dos gestores ou é de interesse dos gestores públicos o fomento do desestímulo à continuidade dos estudos? Porque é muito mais fácil de você dominar um povo pouco qualificado. Então, podemos dizer que há um desestímulo por parte dos gestores públicos da qualificação do trabalhador brasileiro? Eu acredito que sim. A gestão, ela determina para as escolas, a gestão de governo, vamos colocar assim, ela já determina para as escolas esses princípios, como foi dito, né, de formação, de princípios educativos, mas ao mesmo tempo ela engessa algumas ações que são voltadas para a educação. Então, esses alunos, quando eles chegam na escola, eles chegam prontos com determinados objetivos, determinados saberes que são estipulados pelas diretrizes e que devem ser trabalhados com resultados já a longo prazo, né, os objetivos gerais. Porém, no decorrer dessa jornada, dessa caminhada, eles precisam, uma boa parte, né, como eu trabalho em escola pública, a gente percebe que uma boa parte desses alunos, eles precisam auxiliar as suas famílias na questão financeira. Então, eles saem por conta de auxílio financeiro. Tá? Então, ao mesmo tempo em que vem do próprio governo a necessidade do fomento à educação, de cuidar
desse aluno, de assegurar a participação dele na escola, ela também não auxilia com que ele permaneça realmente dentro da escola, porque a sua família não tem condições, está sem condições. Então a gente percebe que há uma lacuna muito grande entre aquilo que se requer do Estado com relação à educação e as possibilidades que são dadas para manutenção, para manter essa família, para que ela de fato consiga manter esses alunos na escola. E esses alunos começam lá desde as crianças, a educação infantil, depois vem o Fundamental 1, 2, as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes. E quando chega na fase da adolescência, que eles acabam se evadindo da escola, eles são os nossos futuros alunos que vêm da andragogia depois, que são os alunos que vêm com um desnível de seriedade e vêm em busca daquilo que foi tomado dele em tempo hábil, ou seja, foi cerceado, porque ele não conseguiu concluir os estudos dentro da faixa etária compatível àquilo que é determinado pela lei. E as empresas acabam pagando o preço, que é ter trabalhadores quando comparado a trabalhadores de outros países, não competitivos, porque não conseguem produzir tanto quanto o trabalhador de um outro país, que investiu seriamente ao longo dos anos em educação. Não é isso? Exatamente. E o que a empresa deve pensar é que quanto menos ela investe, quanto menos ela assegura a esse trabalhador as possibilidades de avanço por meio dos estudos, ela também tem a perder. Porque se ele estuda, ele tem domínio de conhecimento, ele vai agregar valores a essa empresa, ele vai auxiliar, ele vai contribuir. Então não é só a mão de obra que deve ser levada em consideração, principalmente quando considera-se que essa mão de obra é barata. Deve-se considerar que ele é um ser ativo, que pensa, criativo, que tem muito a contribuir com a empresa também. Então muitos, às vezes, retomam as obras de Taylor e Fayol, que são os que trabalharam muito e é muito estudado na área de gestão, na área de administração, que pensava justamente em ter o trabalhador braçal, sem cérebro. E o problema do trabalhador naquela época, a Revolução Industrial, era o cérebro. E hoje é totalmente ao contrário. A empresa que quer se perpetuar no mercado precisa investir maciçamente nos seus trabalhadores, investir em educação. Então fique conosco que daremos continuidade à nossa discussão com a professora Rosana, tratando especificamente em investimento em educação. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério.
Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Então, comentávamos no bloco anterior que o aluno, ele acaba se evadindo, acaba saindo do ensino médio, retornando anos depois pela necessidade, pela exigência do mercado. Como que retorna esse trabalhador? Porque ele já tá no mercado, já encontrou barreiras, porque estagnou na função ou está desempregado e para se recolocar exige-se mais qualificação. Então ele volta para os estudos com esse objetivo? Tá. Isso mesmo, professor. Esse aluno, ele volta mais maduro, vamos colocar assim, porque a gente fala muito a respeito da maturidade do aluno. Quando ele sai, quando ele se evade, como eu disse, ele está iniciando esse ensino médio, então ele está por volta ali dos seus 14 anos, 15 anos, e então ele não tem essa maturidade ainda para perceber a necessidade desse estudo, por mais que se trabalhe essa importância. Quando ele retorna, ele já está muitas vezes com 23, 25 anos e já tomou algumas pancadas da vida, como eles mesmos dizem, né? Voltei porque de fato não consegui e agora sim estou ouvindo aquilo que você me disse lá atrás. A gente escuta muito isso na escola. Eu tenho um exemplo de um aluno recentemente que ele abandonou os estudos no 8º ano, há anos atrás. Ele estava na época ele tinha ficado retido na série há algum tempo, ele estava na época com 14 anos no 8º ano. Retornou o ano passado e em busca de recuperar aquilo que foi perdido, já com 23 anos ele está nesse momento, e aí foi feita uma reclassificação, porque daí ele foi em busca de estudar para tentar retornar retomar esse tempo perdido. Então ele foi fazer educação de jovens e adultos, e depois nesse processo de educação de jovens e adultos ele conseguiu um determinado avanço, foi feita uma reclassificação e hoje ele se encontra no ensino médio já finalizando. Enfim, eu gosto de citar esse aluno como exemplo para os demais, porque ele é o exemplo de líder positivo dentro de uma turma de 3º ano de ensino médio, onde os alunos, colegas de turma dele, têm a faixa etária dele praticamente quando abandonou os estudos. E chegou um momento na sala de aula que a maioria dos alunos quiseram fazer o famoso paredão e sair da escola, porque não queriam assistir uma aula também de uma determinada professora, e ele foi à frente e falou exatamente com essas palavras: rapaziada, eu já tive a idade de vocês, eu já fiz o que vocês fizeram e hoje eu estou aqui tentando recuperar aquilo que eu abandonei. E estou tão arrependido que vocês não têm ideia. Então essa fala dele foi tão importante que os demais, tudo aquilo que a gente passa anos tentando orientar, às vezes não escutam. E uma fala dele fez uma diferença muito grande dentro da sala. Por quê? Porque falou a linguagem do aluno, porque ele passou aquilo que ele viveu na pele. Então, nessa faixa etária desse aluno, retomando ainda como exemplo, é o que a gente traz de conceito de andragogia dentro da educação. Que esse aluno, quando ele já retorna com a educação de jovens e adultos. São jovens e adultos que perderam o seu tempo hábil de estudo e, por necessidade, retornam aos bancos escolares, né? E essa necessidade, na maioria das vezes, está voltada exatamente pela questão do trabalho, de se manter, pela qualidade de vida. Então, eles retornam para a escola e retornam com um outro olhar. Maturidade, querem requerer tudo aquilo que perderam em tempo hábil, vão constituir família, já percebem a necessidade e o peso, né, que está por trás de toda essa constituição de uma vida própria, porque o adolescente ele tem tudo pronto e acabado. Ele tem tudo prontinho para ele. Então, se ele abandonar, ele não tem esse impacto agora de imediato. Então, esse impacto vem na maturidade dele, onde que ele vai perceber a necessidade por conta das responsabilidades que a própria sociedade atribui sobre esse cidadão. E aí ele retorna para a escola em busca desse tempo perdido. Professora, e o papel das empresas nesse processo? Porque
as empresas perdem, e perdem muito. E perdendo as empresas, perde o país também. Eu comentei anteriormente a dificuldade que o país tem para gerar empregos. Então, em determinadas áreas tem emprego e não tem trabalhador. A gente verifica até mesmo, vamos pegar frigoríficos na região de Cascavel, na região de Francisco Beltrão, a gente acompanha a dificuldade de ter trabalhadores para conseguir fazer o serviço que precisam, como precisam. Então, a falta de educação, de investimento em educação, impacta seriamente na produtividade e, consequentemente, nos custos da empresa. Então, o que as empresas podem e devem fazer com este trabalhador que está há muito tempo fora dos bancos escolares? A empresa ela deve incentivar o retorno desse trabalhador aos bancos escolares. Primeiro, porque vai agregar valor à própria empresa, né? Vai contribuir com a linha de produção, com novas ideias, são formas diferenciadas que esse trabalhador tem a contribuir com a própria empresa. Segundo, essa empresa, a partir do momento em que ela está contribuindo com o retorno desse funcionário para os bancos escolares, ela também atende ao que está na própria LDB, porque a LDB também já assegura que a prática desse aluno jovem e adulto, né, a prática do aluno da EJA, que ela seja considerada dentro da educação. Por isso que eu falei na reclassificação há pouco, né, o exemplo do aluno que eu citei, porque tem essa possibilidade de que as experiências que eles vão adquirindo ao longo do tempo, ao longo da vida, podem ser levadas em consideração dentro da escola. Então, aquilo que ele faz dentro da empresa em que ele trabalha, ela deve ser levada em consideração dentro da escola também. Então, falando em termos de educação voltada especificamente para esse adulto, esse que já abandonou os bancos escolares em tempo que não deveria, que foi para o mercado de trabalho e que está retornando, a forma de trabalho com ele é diferenciada, a forma educacional é diferenciada, porque ela não vai tratar mais com os métodos específicos, não é uma mediação, mas é um auxílio para que ele consiga atingir os objetivos, porque ele já tem bagagem de experiência adquirida e essa bagagem deve ser levada em consideração. E pensando no treinamento dentro da empresa, o que diferencia da sala de aula para o treinamento na empresa? Quais os cuidados que eu preciso ter na educação do adulto? Porque há resistência, entendeu? Há resistência, ao mesmo tempo tem a experiência dele, a experiência de vida, a experiência profissional. Então, como que eu posso melhor adequar os treinamentos a esses profissionais, a esses empregados, trabalhadores? Então, a partir do momento em que a empresa se depara com esses trabalhadores resistentes a determinadas mudanças por conta da educação, ela precisa requisitar um planejamento educacional. É onde entra também a função de um pedagogo empresarial, porque esse pedagogo empresarial ele vai auxiliar no planejamento, nos objetivos, nas ações, nas mediações de condução educacional do trabalhador, desse funcionário. E essa resistência, ela é uma resistência considerada normal diante desse perfil de aluno ou de funcionário que nós estamos discutindo, porque como trata-se de pessoas que já apresentam a idade mais avançada e o nível de escolaridade inferior à idade, incompatível à idade, ele muitas vezes, por conta da experiência, ele não aceita, não há essa aceitação de que o outro sabe, que o outro vai determinar aquilo que eu tenho que seguir. Então, daí a importância de ter alguém, né, que direcione, né, um pedagogo que direcione essas ações junto à empresa para que a empresa possa colher esses resultados positivos, né, tanto para ela quanto para o funcionário. Um funcionário feliz, um funcionário ativo, um funcionário que tenha domínio de conhecimento, automaticamente ele vai resultar em dados positivos para a empresa. E há especializações nessa área de pedagogia empresarial, de preparar o pedagogo para atuar nas organizações? Sim,
Dentro da pedagogia, a habilitação para a pedagogia, algumas instituições já apresentam a habilitação para a pedagogia empresarial, porque já é uma área que pode ser, que o pedagogo pode atuar. Mas existem algumas especializações que auxiliam também o pedagogo nessa elaboração. Portanto, porém, só a forma a formação pedagógica, ela já atende, porque o pedagogo, desde o primeiro ano da formação universitária, ele já começa a aprender as estratégias de ação, planejamento, mediação, e isso já vai dando condições para que ele possa fazer determinadas orientações ou intervenções dentro de empresas. Mas é importante que busque essa qualificação, essa especialização, para que o trabalho sempre melhore, que é o que nós estamos comentando, a importância da educação. Porque é comum a gente ouvir de empresários reclamações de que determinados treinamentos não estão surtindo resultado. Então, na verdade, é porque não foi feito um estudo, um planejamento para adequar o treinamento àqueles trabalhadores. É aí que entra justamente a figura do pedagogo voltado à área empresarial, estudando, analisando o currículo, vamos colocar dessa forma, o currículo do treinamento em si, e para aqueles trabalhadores. Se eu quero aumentar a produtividade e, em paralelo a isso, aumentar a satisfação e a segurança, porque funcionário mais satisfeito trabalha com mais segurança, incorrendo menos custo para a empresa. Então, sempre a gente tem que levar a analisar todos esses pontos de vista, que eu vou sim ter trabalhadores produzindo mais, aí produzindo mais vai gerar mais renda, mais rentabilidade para a empresa também vai ter como remunerar melhor esse trabalhador e investir cada vez mais, porque investimento em educação é investimento com retorno garantido. Mas há resistência, porque como eu citei anteriormente, Taylor e Fayol, ainda está na cabeça de alguns empresários que acham que precisam só de mão de obra, não precisam de cérebro, quando na verdade é o contrário, a gente precisa, quanto mais cérebros, melhor para toda e qualquer organização, seja uma pequena empresa, uma média ou uma grande empresa. Investimento em educação garante o retorno, sempre, é um investimento com retorno garantido. Então, tem alguma outra dificuldade do adulto nos treinamentos, nessa volta a aprender? O adulto, quando ele volta a aprender, a diferença que tem do adulto para o adolescente ou para a criança é que ele, justamente por questão da experiência e dos problemas que ele enfrentou pela falta do estudo, ele vem com responsabilidade, ele vem com fome desse saber. Então esse adulto, ele volta para a escola querendo aproveitar todo o tempo que ele já havia perdido. Ele vai em busca desse conhecimento, determinado conteúdo, ele vai fazer as atividades que são propostas, ele vai tentar aliar isso à vida prática que ele já tem dentro do setor de serviço. Enfim, a diferença que tem desse adulto é que ele, de fato, ele vai levar com mais responsabilidade, mais a sério os estudos, enquanto que o adolescente, por conta dessa imaturidade, né, a gente não pode generalizar que não são todos, mas uma boa parcela deles, eles não conseguem visualizar ainda e acabam não levando em consideração. Então, uma boa parcela desses nossos alunos hoje, jovens, adolescentes, eles estão propensos a ser os nossos alunos da andragogia amanhã, porque não levam a sério, buscam o trabalho. São esses alunos exatamente que em algumas empresas, né, professor, como você colocou, elas querem a mão de obra qualificada, a atividade laboral, mas não quer aquele que pensa, e aí é justamente essa empresa que vai acabar contratando esse aluno que quer o imediatismo, que quer ir lá fazer uma atividade laboral por conta de um salário que ele não pensa nem o que ele está ganhando, se esse salário vai suprir as suas necessidades ou não, que tipo de trabalho que ele vai fazer, e abandona os estudos. Lá na frente, quando ele percebe isso, aí ele retoma para os bancos escolares.
E nem todos percebem. E nem todos levam a percebem. vida inteira distante dos estudos. Bem, Exatamente. mas falar em educação é sempre falar em entraves, em dificuldades, no sentido de ver o quanto precisamos investir nesse gargalo para termos de fato um país bom para todos, um país pujante, crescendo ano a ano, mas para crescer ano a ano, nós temos que investir e investir muito em educação. Os governos, as empresas precisam fazer o seu papel, treinar e buscar levar os seus funcionários de volta aos bancos escolares, porque o aprendizado não é uma faixa etária da vida, é para uma vida inteira. Bem, meus sinceros agradecimentos pela oportunidade de estar aqui conversando com a senhora sobre um tema tão importante que é a educação. Bem, termina aqui mais um programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas sugestões, suas críticas e também seus questionamentos. Muito obrigado pela sua audiência.